Bom, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Ok. Bom, eu sou Elisa Cosassa. Hoje quem vai conduzir a aula sou eu e a Giane vai estar dando suporte. Na próxima semana nós vamos inverter, né? A Giane vai estar, então, conduzindo a aula, eu vou estar ajudando, tá? Boa noite, né? A Milena está mandando uma mensagem aqui, boa noite para todos. A gente está com pessoas entrando ainda, né, na nossa essa nossa live, tá? Aqui pelo Zoom. Eu acho que é um momento bastante propício para a gente levantar esse tema, né? Do equilíbrio emocional. E nos últimos tempos a gente tem tido uma série de eventos, né, que podem nos ajudar mesmo a tirar do sério. Desde, é claro, né, do coronavírus, mas as consequências disso, que é ficar em casa, e as discussões que tem entre as pessoas, algumas pessoas que querem sair da quarentena, ou que são contra a quarentena, ou que absolutamente sem sentido, né? Do ponto de vista bem racional e científico, porque é a única maneira da gente conseguir conter um pouco, né, o que está por vir, tá? Em relação aos hospitais, ao sistema de saúde. E quando a gente fala em equilíbrio emocional e de cuidar do nosso equilíbrio emocional, nós estamos falando de cuidar de nós mesmos, né? E também cuidar das pessoas que estão vivendo conosco. Afinal, a qualidade da nossa vida emocional vai repercutir diretamente naqueles que estão interagindo com a gente no dia a dia. Só para vocês terem uma ideia de como a gente vai conduzir, hoje a gente vai ter uns slides para passar para vocês. Eu vou abrir alguns momentos, né, para a gente discutir com algumas pessoas, mas especialmente os últimos 20 minutos nós vamos deixar para as perguntas, para vocês enviarem essas perguntas através do chat, né, que já está começando a bombar aqui, já tem várias pessoas mandando informações, desde os boa noites e tudo mais. Nós já estamos com 111 pessoas aqui, 112 e aumentando, né? Certamente existem estratégias que podem nos ajudar a desenvolver esse equilíbrio emocional. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, em especial nesse momento da pandemia. Eu trouxe algumas dicas que são específicas para esse momento, né? Além de dicas mais gerais, como as práticas meditativas que a gente vai trabalhar. Na próxima semana, a Jane vai falar bastante sobre a importância da compaixão, por exemplo, vai trazer práticas referentes à compaixão, né? E eu creio que vai ser uma boa oportunidade também de reflexão sobre esse tema. Aqui na Tibet House Brasil, por onde nós estamos fazendo essa live, né? A Tibet House Brasil é um centro de cultura tibetana. Ele foi criado a pedido do próprio Dalai Lama, que queria que tivéssemos um centro cultural aqui no Brasil. E eu estou, nesse momento, como diretora-presidente, né, dessa instituição. A Jane também faz parte do board. Nós temos a ajuda aqui do Valentim, né, que trabalha na administração, Valentim Conde, assim como o Digmit Sering, que está como gerente administrativo, né, ajudando a cuidar aqui da Tibet House. Né? Vocês também ficam convidados para visitar a página da Tibet House Brasil e ver as outras programações. Tem uma programação de meditação voltada para crianças, que o Valentim Conde vai estar conduzindo, por exemplo. Tem uma série de outras atividades, né, atividades do passado também. E nós ficamos sediados ali na Alameda Lorena, né, nos Jardins. Então, vocês ficam convidados, assim que puderem sair de quarentena, sair do isolamento, a conhecer mais de perto a Tibet House. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui só no que temos aqui no chat. Ok, pessoal, boa noite por enquanto, né? E nós vamos, então, começar a trabalhar com vocês com alguns slides.
O que eu vou sugerir é que, sempre que vocês tiverem alguma colocação ou alguma coisa, vocês podem mandar pelo chat já. Se der, né, tempo, antes daquele período final de 20 minutos, eu vou procurar já ir respondendo algumas coisas referentes aos slides que eu for colocando, tudo bem? Eu vou até pedir para vocês mesmos irem fazendo isso e a gente vai interagindo e com isso vamos aproveitando melhor essa nossa oportunidade de estarmos juntos, tá? Então, queria começar essa noite dizendo bem-vindos à Tibet House Brasil. Vou compartilhar uma tela agora. Cultivando o equilíbrio emocional em tempos difíceis. O que vocês acharam desse tema? Vão jogando aí no chat, pessoal. Quem quiser depois se comunicar comigo, esse é meu Instagram, né? O Elisa Cosassa, tá? Vocês podem ver as coisas que a gente faz. Eu tenho um blog pessoal dentro do Instagram. Temos também a Tibet House Brasil no Instagram e no Facebook, para quem quiser acompanhar. Isso, gente, muito bem. Várias pessoas colocando aqui sobre o tema, oportuno, no ponto, maravilhoso, desafiador, porém possível, né? Eu acho que esse é uma boa fala, né? Equilíbrio emocional, nesse momento, ele é difícil, mas ele é possível, é desafiador, mas é possível, tá? Uma medida de sobrevivência, né? Aqui um tema muito especial, mesmo porque nem sei porque entro numa irritabilidade profunda com os que estão próximos de mim. Isso é uma boa questão para a gente começar a trabalhar, né? Por que será que a gente fica irritado com quem está junto, com quem está perto, e não é a fonte, né, exatamente do que está acontecendo? É que, como as pessoas que estão mais próximas a gente conhece bem, né? E quando a gente começa a ficar todo mundo junto e amontoado, a gente começa a cutucar exatamente naqueles pontos que a gente já conhece bem, porque são pessoas que convivem conosco. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente acaba criando um clima insuportável, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que parar e fazer nesse momento é se olhar e ver como é que nós estamos. Estamos irritados? O que nós estamos sentindo e por quê? E como é que a gente pode conseguir manejar melhor essas emoções, tá? Se, por exemplo, eu me perceber irritado, eu preciso parar, me observar um pouco, né? Dar um tempinho, posso até respirar um pouco para depois retomar o contato com as outras pessoas, retomar esse contato para evitar realmente uma briga desnecessária, né? Já imaginou você ficar brigando todo dia, toda hora, né? Pelas próximas semanas com aquelas pessoas que estão com você? Essa é uma opção, mas tem uma outra opção, que é realmente conviver de uma forma bem mais legal, onde as pessoas colaboram, né, com mais tranquilidade, e vamos tentar cultivar isso. Eu sou pesquisadora e docente na área de neurociência e comportamento, né? Eu sou membro, né, do Mind and Life Institute. O Mind and Life Institute é aquela instituição que permitiu que grandes contemplativos, como o próprio Dalai Lama, né, e pesquisadores importantes da área das emoções, do comportamento e de diversas áreas da neurociência, se reunissem para começar a fazer pesquisas relevantes dentro dessa área. Se hoje em dia vocês estão aqui interessados, né, em saber sobre meditação e outras práticas, equilíbrio emocional, muito se deve ao trabalho do Mind and Life. Eu sou bióloga de formação, né, com doutorado em psicobiologia, eu trabalho com neuroimagem. Eu acabei fazendo também uma pós-graduação em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Durante muito tempo, eu pratiquei o Aikido e fui instrutora do Aikido, que é uma arte marcial de origem japonesa, né? Talvez aí tenha iniciado meu interesse por equilíbrio emocional, né? Porque não é possível você praticar arte marcial e
está desequilibrado, né? Você vai causar muito dano se você estiver desequilibrado emocionalmente e praticando arte marcial. Eu sou coordenadora da pós, juntamente com a Giane Pini, né, que tá comigo nesse curso aqui com vocês. Nós coordenamos a pós-graduação em Gestão Emocional das Organizações, Cultivating Emotional Balance, que tem lá no Einstein, e forma justamente instrutores dessa técnica, o Cultivando Equilíbrio Emocional. E eu sou diretora aqui da Tibet House, e eu preciso dizer também que eu adoro meditar e surfar, né? São duas coisas que me ajudam a ter equilíbrio emocional, tá? Meditar e surfar. Equilíbrio emocional não é uma coisa simples de se conseguir, não existe mágica, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que cultivar equilíbrio emocional, né? Como está aqui, cultivating emotional balance, cultivar o equilíbrio emocional. Bom, essa é uma boa pergunta, né, gente? Por que a busca pelo equilíbrio emocional? Né? Porque as pessoas estão cada vez mais buscando equilíbrio emocional. Não importa muito o momento atual, mas eu acho que antes mesmo a gente chegar nessa situação de pandemia, muitas pessoas já estavam nessa busca pelo equilíbrio emocional. Vocês podem me contar um pouquinho sobre essa busca através do chat? Eu não estou conseguindo acessar o chat aqui, Jane. Será que deu uma bloqueada no chat? Lili, você pode... Vai aparecer uma... Pode ser que apareça uma caixinha em cima para você com vermelhinho. Parou de aparecer. Só vou interromper um pouco o compartilhamento. Ah, tá aqui. Bom, algumas pessoas estão colocando aqui, houve um grande aumento nos casos de agressão doméstica, né? Sem dúvida nenhuma. Temos que lembrar que nós somos animais, né? E animais não gostam de ficar confinados, tá? Então, mais do que nunca, a gente tem que estar atento para esses nossos instintos agressivos, né? E tentar substituir eles por características mais agradáveis, como o nosso espírito colaborativo, que também faz parte da nossa característica enquanto humanos, enquanto animais humanos, né? Muitas pessoas estão falando aqui que as práticas de yoga têm ajudado a serenar, né? As relações de trabalho são as mais desafiadoras, inclusive por trabalhar às vezes em distância, né? Tem gente fazendo home office. Tem algumas pessoas que são terapeutas aqui que estão falando, né? E alguém levantou um ponto importante aqui, Ana Cristina, né? Que muito antes da pandemia, as pessoas já estavam num ritmo muito acelerado e de muito estresse. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, portanto, é aproveitar este momento para desacelerar, né? Tentar desacelerar, tentar se cuidar mais, né? Alguém também está falando aqui que um dia ouvi que ser humano é uma conquista diária, sem dúvida nenhuma, né? Muito bom, gente. Continuando aqui, tá? Então, por que essa busca, né, pelo equilíbrio emocional? Eu gosto muito de trazer essa frase do Yuval Harari, né, que é um filósofo israelense. Ele escreveu aquela trilogia, né, o Sapiens, Homo Deus e 21, não lembro, 21 sugestões para o século XXI, alguma coisa desse tipo, né? Então, o Yuval Harari, no livro Homo Deus, ele diz: pela primeira vez na história, mais pessoas morrem hoje por comer demais do que por comer muito pouco. Mais pessoas morrem de doenças relacionadas ao envelhecimento do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que são mortas por soldados, terroristas e criminosos combinados. Tem mais gente se matando do que sendo morta, em outras palavras. Se tem mais gente se matando do que sendo morta, né, a gente deve parar para pensar que tem alguma coisa errada nesse mundo, né, na forma como nós estamos vivendo o nosso dia a dia.
se a gente tem um mundo com mais recursos financeiros, com mais opções, né? Mesmo para as pessoas de uma classe mais desfavorecida, viver numa classe desfavorecida há 200 anos atrás era muito mais terrível do que hoje em dia, né? Por que que essa vida melhorada não está dando conta, né? Para as pessoas não estão dando conta dessa aparente vida melhorada, tá? E além disso, isso aqui é um estudo que eu gosto muito de trazer nas minhas aulas, que é um estudo de 2012, publicado por uma equipe da psiquiatria da USP, que fala sobre os transtornos mentais nas megalópolis. Esses são dados da megalópole de São Paulo em 2012, tá? Pasmem, já em 2012, cerca de 30% dos entrevistados reportaram transtorno mental nos últimos 12 meses. Quando se fala em transtorno mental, é um diagnóstico psiquiátrico. Essas pessoas deveriam estar recebendo tratamento, né? 3 em cada 10 paulistanos, em 2012, já atingiam critério de transtorno mental. O que vocês acham? Será que melhorou, piorou, né, nos últimos anos? Eu não vi nenhuma pesquisa desse tipo mais recente, por isso que eu trouxe esse dado de 2012, mas a gente tem uma impressão, né, em geral, de que essas coisas andaram piorando um bocado, não, infelizmente. E desses dados, nós temos que quase 20% são transtornos de ansiedade, 11% de humor, 4,3% de controle de impulsos, 3,6% de abuso de substâncias. Né? Os brasileiros são considerados os mais ansiosos aqui da América Latina, né? Então a gente tem que tentar reverter esse quadro, né? Realmente fica bastante complicado viver. Você já imaginou na sua casa, né? Já as pessoas que mais têm sofrido nesses últimos tempos são as pessoas que já têm um transtorno, né? Não sabem quais informações confiam, né? Estão se sentindo perdidas, tá? E a incidência desses transtornos mentais pode aumentar em tempos de pandemia. Tem vários estudos mostrando que a incidência desses transtornos, inclusive de estresse pós-traumático, pode aumentar consideravelmente, né, durante e depois de uma pandemia. Quando a gente fala de estresse pós-traumático, é aquele tipo de estresse, né, que é causado por uma situação bastante estressante, bastante grave, né, como é o caso da pandemia, tá? Eu vou um pouquinho aqui interromper o compartilhamento e vou para algumas perguntas aqui, coisas que o pessoal está colocando no bate-papo. Mas mesmo no isolamento, a ansiedade continua, pois o volume de trabalho continua, somado à ansiedade pelo terror com a doença, né? Tem gente dizendo aqui que trabalha numa universidade pública e é assustador ver o número de jovens com depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Isso também é um ponto bastante sério, né? Uma das principais universidades de São Paulo, tem uma turma de curso de medicina que teve quase que 10 tentativas de suicídio, né, em uma única turma. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é bastante sério, tá? Então, tem a questão de guerras, né? A Iris está lembrando aqui, vieram com muitos traumas, né? Como a avó aqui da Iris que tá comentando, tá? E vamos ter uma situação, né, em que pessoas estão precisando de suporte psicológico e talvez até mesmo psiquiátrico, né? Felizmente existem também serviços de telepsicologia, não sei se vocês já ouviram falar, tá? A telepsicologia é o atendimento psicológico à distância. Existem diversas plataformas de atendimento psicológico à distância, se vocês fizerem uma busca na internet, tá? Então, se alguém estiver realmente se sentindo muito além da conta, né, de conseguir lidar sozinho, ou dos familiares ou dos amigos darem conta de te ajudar, é hora de buscar um serviço, então, né, de telepsicologia, tá? Que é uma opção, sem dúvida nenhuma, super possível nesse momento, tá? Vamos voltar aqui.
Bom, como a gente está na Tibet House Brasil, né? E muito da cultura tibetana está fundamentada no budismo. O budismo tem as 4 nobres verdades, né? E a primeira nobre verdade é justamente essa, a existência do sofrimento. Tá? Então, como que a gente pode lidar com essa verdade fundamental da existência, né? A existência do sofrimento. E o que seria esse sofrimento? Bom, não é apenas isso, mas muito se traduz na sociedade moderna em estresse. Então, nós vivemos estressados. Ok? Por mais que tenhamos recursos, muitas vezes a gente continua mergulhado nesse estresse. E o que é o estresse? É um evento, um estímulo que altera o equilíbrio existente, a homeostase existente. Representa um desafio que nos força, né, que força o organismo biológico a se adaptar e permanecer saudável para sobreviver. Então, quando nós somos retirados do nosso conforto, quando somos retirados do nosso equilíbrio, nós acabamos entrando em estresse. Falta de reações adaptativas a estressores pode nos levar a perturbações emocionais, dores de cabeça, insônia, perturbações gástricas e intestinais, distúrbios imunológicos, doenças cardiovasculares e renais, dentre outras. Tá? Então, não é apenas a nossa mente que fica afetada, o nosso corpo também fica afetado, né? E eu trouxe aqui um estudo que nós publicamos em 2018, que mostra que as pessoas, quando elas estão estressadas, o cérebro já está funcionando de uma maneira diferente, tá? Então, os efeitos do estresse crônico percebido, né, os correlatos em imagens do cérebro, em neuroimagem, né, de mulheres gerentes que estão executando uma tarefa de controle atencional. Tá? Então, nesse estudo, a gente recrutou mulheres que eram gerentes de uma grande empresa, uma multinacional, e o que nós havíamos solicitado no recrutamento que fossem mulheres com queixas de estresse. Tá? Quando a gente recrutou essas mulheres com queixas de estresse, o que nós observamos? Que, na verdade, 21 delas não eram realmente estressadas, elas tinham queixas, não chegavam a um critério de um estresse clínico. Mas 19 delas tinham realmente estresse, né? Um estresse um nível bastante importante, porém que não era incapacitante, elas continuavam trabalhando. Daí elas foram submetidas a fazer um teste de atenção dentro da máquina de ressonância magnética para a gente poder avaliar o cérebro, tá? E enquanto elas faziam então essa tarefa de atenção, né, que era basicamente tentar reconhecer a cor em que uma palavra está pintada. Eu acho que vocês já viram esse teste várias vezes, né, em que, por exemplo, a palavra verde está pintada de vermelho e você tem que escolher a palavra vermelho, né? Você tem que escolher o vermelho, né, a cor vermelha, tá? Então sempre a cor em que a palavra está pintada. E o que a gente observava? O que vocês veem de diferente entre essas mulheres que não têm estresse e as mulheres que têm estresse, propriamente dito? As mulheres que têm um estresse clínico, né, elas estão justamente tendo que recrutar mais áreas do cérebro, vocês estão vendo? Tem mais área vermelha, né? Recrutar mais áreas do cérebro do que as mulheres que não tinham um estresse clínico, que só tinham queixas, tá? Então, aqui eu trouxe esse trabalho só para mostrar para vocês que o cérebro já responde de forma diferente, né? Quando o indivíduo está realmente estressado, tá? Tudo bem? Ainda não chega a ser um burnout, provavelmente, porque as pessoas ainda continuam ativas e produtivas, né? Eu vou interromper um pouquinho aqui para a gente voltar um pouquinho para o bate-papo aqui. Tem aqui o pessoal falando
que uma pessoa dizendo que eu vim de um transtorno pós-traumático, mas eu mesmo não sei porque fico agora mais irritado atualmente. Quando a gente tem uma dor, tomamos um analgésico, mas uma irritabilidade, não sabemos que remédio tomar. Bom, a gente vai tentar trazer alguns recursos, tá, Paulo, que mandou essa mensagem, né, para lidar com a irritabilidade, ok? Dentre eles, realmente uma prática de meditação mais voltada para uma atenção no corpo, né, e para o relaxamento. Quando a gente está irritado, a gente está tenso, tá, Paulo? Então, uma das maneiras da gente tentar reduzir ou reverter a irritabilidade está em conseguir relaxar o corpo, né? E a gente pode se utilizar do artifício da respiração, por exemplo, né, para conseguir, então, obter esse relaxamento, tá? O Fernando está dizendo que nas últimas semanas estamos em home office, somado ao homeschooling, né? Está com as crianças em casa, fazendo também tarefas à distância, né? E home care. Tudo junto e misturado. Agora as coisas entram em uma sintonia, mas é uma tensão, cobrança e atenção que minam a nossa força psicológica. Sem dúvida, é uma nova condição que a gente está se adaptando, né? Apesar de que eu já vi algumas pessoas comentando que agora já mais ou menos depois de umas 2 semanas, né, dessa situação toda de home office, homeschooling e tudo mais, já está dando meio que para se adaptar, né? De começar realmente a entrar numa nova rotina. Os primeiros dias geralmente são mais difíceis, porque a gente está numa dada rotina e a gente é meio que a gente foi catapultado para uma rotina diferente e sem que a gente quisesse realmente que isso acontecesse, né? Mas a gente também, como ser humano, tem uma certa capacidade, uma certa habilidade de adaptação, né? E uma das coisas que eu sempre procuro reforçar nesse momento, ver o lado realmente positivo do que está acontecendo, ver o lado bom, né? Não só ver os desafios e as dificuldades, tá? Hoje eu estava vendo um amigo meu, o Cândido, que é um psiquiatra, falando um pouco desse tema numa live, né? E ele comentou justamente isso, que ele está percebendo, né, o prazer em algumas coisas, como, por exemplo, limpar alguma coisa em casa, né, lavar a louça, né, enfim, cuidar das crianças, da filha, sei lá, enfim, que ele tem, e está envolvido nessa tarefa, realmente está de corpo e alma, né? Uma coisa que ajuda muito a gente a reduzir o estresse é não ficar lutando contra, né? O que nos irrita e nos causa estresse tem muito a ver com estar querendo fazer outra coisa, querer negar a situação, né? Então, assim, já que você está nessa situação, procura realmente estar envolvido, né? De corpo e alma, e não ficar querendo que tudo passe, né? Querendo esquecer o que você está fazendo. Não, se envolva, né? E veja o lado agradável, perceba o prazer também nessas tarefas, tá? Tem alguém perguntando, né, para definir a diferença entre estresse e ansiedade. Bom, a ansiedade costuma ser um dos componentes do estresse, né? O estresse pode envolver não só ansiedade, mas pode envolver também depressão, por exemplo, né? Não é todo mundo que fica ansioso sob estresse, a gente começa a desenvolver sintomas de depressão, fica deprimido, por exemplo, tá? Muito bem. A Jenny está me avisando aqui que é só clicar que aparece o chat embaixo, mas não está funcionando, é por isso que eu estou voltando para a tela aqui, né? Para o grupo todo. Vamos lá, continuando, voltando. Bom, qual é o antídoto para todo esse estresse? O antídoto para todo esse estresse se chama relaxamento, tá? Se a gente conseguir desenvolver a habilidade de relaxar, nós temos aqui o antídoto, né, para o estresse, tá? E o que é o relaxamento? O relaxamento é um processo fisiológico que permite a recuperação do equilíbrio, da homeostase e a promoção de saúde, que é o oposto do estresse, tá? Eu estou vendo que algumas pessoas estão aí se preocupadas em anotar. Eu pessoalmente gosto também de anotar quando estou assistindo uma aula, mas a gente vai tentar deixar os slides disponíveis
no site da Tibet House Brasil, tá legal? Então, e há também um mecanismo proativo de proteção do organismo, né? Quando a gente consegue relaxar, é um processo de recuperação. O relaxamento é um processo de recuperação, de restabelecimento, né? E, consequentemente, ele acaba ativando os nossos mecanismos de proteção. A resposta de relaxamento ela é oposta, né, à resposta de estresse, justamente porque tem uma redução do metabolismo, né? Enquanto o estresse é um aumento do metabolismo, tá? O relaxamento é uma redução do metabolismo, ok? Começa a diminuir a frequência cardíaca, respiratória, diminui a pressão arterial também, né? A gente tem redução da atividade cerebral, né? É uma resposta que pode ser treinada. E essa é a boa novidade. Esse antídoto, ele pode ser treinado, né? Esse antídoto do estresse, a gente pode treinar para conseguir relaxar mais. Já dizia o Herbert Benson, um fisiologista, um cardiologista da Universidade de Harvard na época, né? No seu livro A Resposta de Relaxamento, que foi lançado em 1975, até hoje é um best-seller, né? O Herbert Benson é um autor para vocês buscarem, né? Quem gosta de ler, realmente estudar sobre o tema do relaxamento, né? E da relação mente-corpo. Ele é um dos grandes pioneiros, né? E que tem não só artigos científicos, mas tem vários livros para o público leigo, como esse A Resposta de Relaxamento, que foi já publicado, tá? Então fica a dica para vocês. A resposta de relaxamento, ela pode ser treinada, por exemplo, através de práticas contemplativas como a meditação. Então, quando a gente, como está aí essa pessoa meditando, né, num consultório médico, seria uma coisa meio que impensável da gente há uns 15 anos atrás, né? E hoje em dia a gente vê que os médicos e os profissionais de saúde recomendam a meditação como uma das práticas, né, para ajudar a lidar com o estresse, tá? É muito interessante ver como a meditação, hoje em dia, ela está presente em hospitais, em clínicas, ela está presente também em grandes corporações, nessas práticas meditativas. A meditação também está presente nas escolas, né? As crianças estão aprendendo a meditar, mas para que a criança vai aprender a meditar? As crianças têm aprendido a meditar justamente para desenvolver habilidades de reconhecer as suas emoções, desenvolver habilidades de parar e lidar com seus sofrimentos, parar e lidar com seus desafios, né? De uma forma mais interna, pessoal, né? Se os pais continuarem sempre protegendo excessivamente as crianças, elas vão ter dificuldades, né, de desenvolver essas habilidades por si. E quando a criança aprende a ficar com ela mesma, tranquila, né, ela vai desenvolvendo, então, esses recursos internos para lidar com as adversidades da vida. Eu acho que está numa boa hora da gente fazer uma prática. O que vocês acham? Opa, vou voltar aqui. Vamos fazer uma prática? Então, vou sugerir para que vocês, né, estejam sentados aí, numa posição bem confortável, tá? Uma posição sentada confortável implica também dos seus pés estarem bem apoiados, né, além do quadril. Ombros para trás. Imagina um fio puxando o topo da cabeça para cima, alinhando a coluna, pescoço, cabeça. Daí imagina que você solta esse fio e as peças simplesmente se encaixam naturalmente. As partes da sua coluna. E vamos respirando profundamente, observando a respiração. Inspira devagar e observa a inspiração. E solta o ar devagar.
Inspira devagar e observa a inspiração. E solta o ar devagar e completamente. Inspira e solta. E vai observando a sua respiração entrando no ritmo natural. Vamos então relaxando os músculos da testa. Soltando esses músculos. Relaxando. Aí nós vamos relaxar os músculos ao redor dos olhos. Esses músculos que ficam tensos de tanto que a gente fica trabalhando no computador. Relaxa o seu olhar, relaxa os músculos ao redor dos olhos. Relaxa a mandíbula. Relaxa os músculos ao redor dos lábios. Se você conseguiu relaxar a sua face, ela está agora tranquila, serena. E vai ficando mais fácil de continuar o relaxamento. Pelo pescoço, pelos ombros. Aí você pode inspirar e contrair os ombros para cima em direção às orelhas. E soltar. Inspira. Contrai os ombros para cima em direção às orelhas. Segura um pouquinho. E solta. Aí você pode ir relaxando os braços, antebraços, mãos, dedos das mãos. Aí vamos para o peito. Vamos relaxar o peito. Para isso vamos inspirar, encher o peito de ar e soltar. Mais uma vez, inspira e enche o peito de ar e solta. Vamos relaxando o abdômen. Inspira e infla o abdômen e solta. Mais uma vez, inspira e infla o abdômen e solta. Relaxa o quadril. Relaxa bem os seus membros superiores, os braços, antebraços e mãos, assim como também os membros inferiores, coxas, pernas e pés. Posiciona esses membros de uma forma confortável. Se observa um pouco, bem quietinho. Não precisa buscar nada mágico durante a prática. A gente vai apenas se observar. Como é que é ficar quietinho? Como é o corpo ficar quieto? Como é a mente ficar quieta?
Meditar não é não pensar em nada. Sempre vamos ter algum conteúdo passando pela mente, né? Um pensamento, uma imagem, alguma coisa, mas talvez esse fluxo esteja mais reduzido agora que o seu corpo se acalmou. Devagarinho vamos abrindo os olhos, podemos nos espreguiçar à vontade. Tudo bem? Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se vocês quiserem compartilhar um pouco as suas impressões sobre a prática. Se vocês quiserem colocar como é que vocês estão se sentindo. Muito bom, delícia, ótimo, legal. O desafio maior é fazer diariamente, pois é. Uma das formas de fazer diariamente é estabelecer um horário, tá? Assim como a gente estabelece horário para coisas a serem feitas, né, tarefas, estabelece um horário, já pode colocar lá na agenda, né? Coloca na agenda o espaço que vai ser para meditação, ok? A gente fez uma prática bem curtinha, né? Mas você pode fazer práticas mais longas. Talvez ficar uns 15, 20 minutos, pelo menos, né? Ah, muito legal aqui a Cris falando, o corpo se torna uma âncora para a mente repousar. Bonito isso, né? Tem gente dizendo que não esperava uma prática. Ah, muito bom. É muito bom quando a pessoa não espera e faz uma prática, né? O corpo está mais equilibrado. A gente percebe o benefício vai se tornando mais natural, né? Que né, a Liane está falando aqui. A Viviane está falando que no começo é mais difícil, mas que no final ela estava já um pouco mais calma, né? E quando a gente está ansioso, né, é difícil do tórax expandir. Tem razão, mas é uma das formas de te ajudar a reduzir a ansiedade, tá? É você respirar mais fundo, expandir o tórax. E quando soltar o ar, solta completamente, ok? muito bem, gente. Que bom que vocês gostaram, então, da prática, né? Eu acho que é uma oportunidade de vocês. A Jane costuma deixar umas práticas aí disponíveis também, posso deixar essa prática, tá? Tem um áudio, a gente pode deixar ele lá no site da Tibet House. Bom, aí a gente vai entrar justamente num ponto bem importante quando a gente fala de meditação, que é a atenção, né? Se a gente for fazer uma reguinha da atenção, a gente tem aqui o devaneio e a distração, que é a atenção zero, vamos assim dizer, né? Quando a gente está distraído, devaneando, como está a carinha dessa moça aqui, né? Ela não está conseguindo fazer a tarefa dela, ela está lá distraída, com a mente sei lá onde. E nessa reguinha da atenção, a gente tem outro extremo. Olha essa outra moça aqui, coitada dela. Ela deve estar até com dor de cabeça, né? É uma atenção contenção. Né? Quando a gente se concentra demais, quer prestar atenção demais, né? A gente acaba entrando nesse estado de atenção contenção, né? Que realmente é bastante prejudicial. A gente entra em sofrimento quando entra aqui. Bom, nem o nada de atenção, nem o excesso de atenção, né, são muito saudáveis, né? Tem um estudo, por exemplo, publicado na Science em 2010, falando que a mente que devaneia é uma mente infeliz. Como assim uma mente que devaneia é uma mente infeliz? É que eles fizeram esse estudo da seguinte maneira, eu vou falar de uma forma breve.
eles pediram para participantes do estudo baixarem o aplicativo de iPhone. E durante o dia, essas pessoas eram interrompidas com uma pergunta. Qual o seu nível de felicidade agora? Aí a pessoa assinalava lá, de 0 a 100. Qual é o nível de felicidade? Ok? Aliás, qual o seu nível de felicidade agora? Dá uma pensada, você que está aí ouvindo essa aula, né? Não precisa responder agora, mas dá uma pensada. Como é que eu estou feliz? Não estou? Que nível de felicidade estou agora? Tá? E aí, vinha uma segunda pergunta. O que você estava fazendo? A pessoa respondia o que ela estava fazendo. Se ela dizia que não estava prestando atenção no que ela estava fazendo, ou seja, ela estava devaneando, os cientistas viram que, quando voltava para a primeira pergunta sobre a felicidade, o nível de felicidade era baixo. Né? Então, quando você fica distraído, ou seja, não está focado na sua tarefa, você geralmente está infeliz. E por que, quando você está distraído, devaneando, você está infeliz na maioria das vezes? Porque a nossa mente está em preocupações. Tá? Então, quando a gente está aqui distraído, geralmente ela pode estar pensando aqui agora, ai meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta no fim do mês? Né? Quando é que, ou ainda, estou aqui nessa quarentena, quando é que eu vou poder sair dessa quarentena? Então, geralmente a gente vai pensando em coisas que não são muito boas, né? Em preocupações. Então, é por isso que eles concluíram que a mente que devaneia é uma mente infeliz, tá? Bom, então nem a atenção com tensão, nem o devaneio ou distração são coisas que a gente gostaria de ter, né? A gente gostaria de desenvolver esse estado de atenção relaxada que pode ser desenvolvido através da meditação, tá? Ok? Então, a meditação é um estado de atenção. Tem gente que fala assim, eu vou meditar para dormir. Não, você está relaxando para dormir, mas você não está meditando para dormir. Meditação implica em atenção. Você está acordado, você está atento, né? E você está relaxado de preferência, ok? Estou aqui com o mestre Yoda aqui falando para lembrando que a gente precisa fazer pausas, né? Que a gente precisa aprender, tá? Fazer essas pausas. A gente precisa direcionar a nossa atenção, né? Isso também pode ser cultivado, pode ser desenvolvido. Relaxar a mente, o corpo, meditar, manter esse estado de atenção calma, né? É fundamental não só para um mestre Jedi como o mestre Yoda, mas também para nós somos mestres das nossas próprias vidas, né? Precisamos ir desenvolvendo essa habilidade de atentar com calma. Ok? Deixa eu só ir um pouquinho aqui, sair e ir para o bate-papo aqui que aparece aqui. Tem pessoas que estão falando que tiveram um ano muito conturbado, né, no ano passado, e aí ela começou a fazer 10 minutinhos de meditação e consegue agora estar se sentindo melhor, né? Que bom, então. Realmente, quando a gente passa por períodos difíceis, a prática meditativa com regularidade pode fazer uma grande diferença, tá? A Milene está falando aqui que está super feliz e honrada de estar aqui, que bacana, né? Aqui o Fernando está falando uma coisa interessante. Às vezes a gente está lendo um livro, passa um monte de páginas e fala assim, nossa, mas sobre o que é esse livro? Já aconteceu com vocês? Né? Você está lendo assim, meu Deus do céu, mas o que é isso? Né? A gente acaba realmente ficando distraído, tá? Então, a prática nos ajuda também a manter a atenção nesse sentido, né? Nas nossas tarefas, tá? Então, é isso, né? Então, o devaneio aqui é realmente nesse sentido da gente ficar com essa divagação mental, tá? É nesse sentido que a gente está falando, que a Roberta está perguntando, né? Muito bem. Vamos então continuando aqui. Só voltar um pouco aqui para a pergunta, né? Então, por que começou essa busca no Ocidente e no Oriente pela prática da meditação, né?
Porque a gente acha que, mas no Oriente as pessoas não meditam? A resposta é não, né? Quem medita no Oriente é monge. As pessoas laicas não ficam meditando, né? Eu tive na Índia em 2011, era um congresso sobre yoga, e foi muito interessante, que eles conseguiram trazer talvez os maiores yogis da Índia, né? Inclusive o Iyengar estava vivo, né? E grandes mestres estavam lá, e estavam também os cientistas que pesquisavam yoga. Aí um dos mestres de yoga virou para a gente e falou assim, virou para nós cientistas, olha, nós gostaríamos muito de agradecer aos cientistas, porque finalmente os indianos estão praticando yoga. Né? Agora eles têm evidências científicas, estão vendo que yoga não é coisa de maluco. Então não tem essa ideia, não tenho essa ideia equivocada de que só porque é oriental pratica meditação, né? No Japão também, você fala assim, nossa, todo mundo deve ir naqueles templos maravilhosos. Não, as pessoas vão nos templos maravilhosos para casamentos e para funerais. Assim como muitos aqui se dizem católicos e vão, né, para as igrejas apenas quando tem esses cerimoniais, tá? Então, é a mesma coisa lá no Oriente. Então, como é que começou essa busca? Vou retomar alguns aspectos históricos, né? Na Europa medieval, o que era conhecido como conhecimento? Era tido como conhecimento a busca pelas escrituras sagradas, né? Em geral cristãs, e a lógica, o entendimento lógico, né? Que vem muito lá da Grécia, tá? Antiga. Aí veio a Revolução Científica, né? Com o Iluminismo e tudo mais. Aí o conhecimento passou a ser os dados empíricos, né? Que eu tenho aqui de dados, que eu consegui coletar de dados empiricamente, e a matemática. E à medida que os humanos vão ganhando confiança em si mesmos, né, apareceu uma fórmula para adquirir o conhecimento do ponto de vista ético, pelo menos, né? Porque o conhecimento científico ele não consegue lidar com isso, né? Com essa parte ética. Então, como que a gente pode lidar? O que seria o conhecimento ético, então, nesses novos tempos? Basicamente, o que a gente entende como ético se baseia nas nossas experiências e na nossa sensibilidade. O que seria essa sensibilidade? Sensibilidade significam duas coisas. Em primeiro lugar, né, claro, prestar atenção nas nossas sensações, emoções e pensamentos. Então, agora se torna importante a gente conseguir reconhecer as nossas sensações, emoções e pensamentos. E as práticas meditativas nos ajudam a trazer essa sensibilidade, né, essa atenção às sensações, emoções e pensamentos. E segundo, permitindo que essas emoções, sensações e pensamentos, né, me influenciem, tá? Me ajudem a tomar as minhas decisões. Então, a partir do momento que a experiência pessoal e essa sensibilidade, essa habilidade da gente perceber as sensações, emoções e pensamentos, e é isso que vai nos levar a tomar as nossas decisões, vão nos influenciar, né? Então, esses processos introspectivos começam a ter um grande peso. E há um espaço para que as práticas meditativas que têm o seu berço, a maior parte delas no Oriente, comecem a se propagar, não só no Ocidente, como também no Oriente. Para quem gosta de filosofia, eu recomendo a leitura de um filósofo japonês, né, que fala muito sobre esses aspectos, né, da experiência, da importância da experiência direta, né, da experiência pura. Para você saber, ter mais contato com o que seria o real, o verdadeiro, né, a gente tem que buscar essa experiência pura, tá? E é uma experiência pessoal, eu não tenho como alguém me dizer como é essa experiência, eu preciso experimentar essa experiência, tá? Ter essa experiência direta, ok? Dentre os vários programas, né, de meditação que têm se tornado conhecidos no Ocidente, um deles é o que eu e a Giane nos formamos e formamos instrutores hoje em dia, né, aqui em São Paulo, lá no Einstein, na pós-gestão emocional nas organizações. Então, tem um estudo científico, foi o primeiro sobre essa técnica, né, em que o Cultivando Equilíbrio Emocional, que é esse programa, Cultivando Equilíbrio Emocional, foi testado em 82 professoras. Metade delas passou pelo programa e a outra metade não passou.
Dentre as pessoas que passaram pelo programa, a gente observou redução de afetos negativos, de ruminação, sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, e o aumento de afetos positivos, da consciência, né, sobre o que está acontecendo, e reconhecimento das microexpressões faciais. Microexpressões são aquelas expressões que se manifestam por menos de um segundo e muitas vezes mostram qual é a emoção que realmente a pessoa está sentindo, né, ao invés daquela que ela está manifestando. Então, nos permite tentar perceber o que está por trás de uma emoção que talvez a pessoa esteja tentando disfarçar, né? Então, o Cultivando Equilíbrio Emocional é um programa que mescla, né, práticas meditativas de origem lá do budismo, mas que foram secularizadas, ou seja, retiradas do contexto religioso, e mais toda a parte de conhecimento sobre as emoções e a regulação das emoções do Paul Ekman, né? O Paul Ekman, ele é o criador dos personagens do desenho Divertidamente. Além de ser um grande cientista, considerado um dos 20 maiores psicólogos do século passado, ele traz, então, o entretenimento, né, através dos personagens do desenho Divertidamente. E o Alan Wallace, que é um grande professor budista, mas um grande conhecedor das escrituras, né? Ele traduz os textos diretamente do tibetano para o inglês, tá? Então, ambos, né, que têm profundos conhecimentos nas suas áreas, acabaram criando, então, o Cultivando Equilíbrio Emocional. Né? Então, está aqui o Paul, o Alan Wallace e a Eve Ekman, filha do Paul Ekman, que acabou ajudando no desenvolvimento do protocolo, né? Nessa parte toda de reconhecimento e regulação das emoções, tá? Cultivando equilíbrio emocional. Estou aqui numa fotinha com eles, com o Paul e com o Alan, no encontro que foi mais ou menos recente, foi em 2017, se eu não me engano, né? Então, a gente está vendo a grande importância da gente dar atenção às emoções e aos eventos da vida relacionados a ela, né? As emoções nos levam a tomar decisões. E se a gente estiver desequilibrado emocionalmente, a gente vai acabar tomando decisões bastante desacertadas, né? E a gente precisa começar a prestar atenção nas emoções, porque também a realidade está onde você coloca a sua atenção. Onde você observa, onde você coloca a atenção, é aquilo que você vai construir na sua vida como uma realidade. Se você não prestar atenção em alguma coisa, é como se ela não existisse. Pararam para pensar nisso? A sua atenção determina o que vai ser real na sua vida. A sua atenção determina o que vai estar registrado na sua memória. O que você não prestou atenção é como se não existisse. Simples assim, né? Então, os desequilíbrios atencionais podem acabar te levando a desequilíbrios emocionais. Então, a habilidade de atentar para eventos externos e internos, bem como a capacidade de sustentar a atenção, podem trazer grandes implicações em nossa vida. Então, resumindo aqui, né, o que a gente precisa aprender a desenvolver? Atenção, né? Atenção para quê? Atenção para os eventos externos e internos, inclusive os nossos eventos emocionais, tá? Porque essa capacidade de sustentar a atenção pode trazer, então, grandes implicações na nossa vida. Eu vou trazer aqui para vocês uma receita, né, um plano de bem-estar adaptado de um vídeo que a Unicef divulgou recentemente, mas que pode nos ajudar muito especificamente nesses tempos de pandemia. Tá? Eu adotei um pouco aquele conteúdo, eu fui buscar alguns outros conteúdos também, né? Eu acho que eu gostaria de fechar a nossa palestra com essas dicas, tá? Que é do plano de bem-estar. Se a gente está, por exemplo, em quarentena, está isolado, né? Em relação às nossas rotinas, procure manter a sua rotina ou criar novas, né? Como assim criar novas? Bom, pode ser que você acordava num determinado horário, quer acordar um pouco mais tarde? Pode ser, mas não acorde a qualquer hora, fica claro? É muito importante você manter ou criar uma nova rotina. Faça uma agenda.
Não acorde sem saber o que você vai fazer. Isso dá uma sensação de estar perdido. Pode dar para algumas pessoas até uma sensação de desespero. Ter um dia em que você não sabe o que vai fazer. Então, crie uma rotina, né? Um horário para você acordar e dormir, escovar dente, tomar banho, né? Que tal tomar um café virtual com seus colegas de trabalho? Criar grupos de 4 ou 5 pessoas que se falam no WhatsApp ou se veem virtualmente, né? E se você tiver filhos, crie rotinas para eles também e com eles, né? Então, a criação de rotina é um aspecto bastante importante para o seu equilíbrio nesse momento. Manter-se conectado às pessoas, falar com regularidade com seus amigos, né? Lembra da ideia do café virtual, tá? Falar com pais, irmãos, perguntar como estão se sentindo e dizer como você está se sentindo. É muito importante nesse momento você reconhecer como você está se sentindo e compartilhar com as pessoas. Fica claro isso? Tá? Então, o seu equilíbrio depende desse contato, dessa conexão ou dessa reconexão. Eu digo reconexão porque também é uma oportunidade de se reconectar a pessoas que você não falava há um bom tempo. O lazer, né? O lazer você pode falar, mas está tão limitado, estou ficando em casa, né? Mas, gente, vocês têm, muito provavelmente vocês têm computador, claro, senão vocês não estariam assistindo aqui. Vocês podem ver desde, sei lá, Netflix, Amazon, né? Mas também vocês podem se lembrar daqueles jogos lá da infância, sabe? Né? Então, retomar aqueles jogos, ensinar brincadeiras para as crianças, elas estão tão grudadas em tablets que muitas nem sabem os jogos com dados, jogos de palitinho, aquelas coisas todas, né? Controlar o tempo que elas ficam na tela, tá? Que tal ensinar a criança a jogar xadrez, quebra-cabeça, né? Que tal cantar e dançar, né? Eu me lembro quando eu era criança, minha avó adorava cantar e chamava a gente para cantar com ela e para dançar com ela também, né? Como ela era japonesa, ela mostrava que queria sempre ensinar danças folclóricas japonesas, né? Mas não precisa ser dança folclórica, dança alguma coisa aí que as crianças curtem. Ser útil é extremamente importante, manter um propósito, né? Uma das coisas que são mais entristecedoras é quando a pessoa começa a perceber assim, tipo, mas eu acho que eu não tenho mais utilidade, eu não sirvo para nada, ainda mais agora que eu estou em casa, né? Não pense assim, tá? Com certeza, você, no mínimo, é objeto de alegria, de felicidade para alguém que te ama, né? Então, esteja presente com essas pessoas. Se você é um avô, uma avó, né, fale com seus netos. Os netos ficam sempre tão felizes de poder estar com vocês, né? Então, será que eu posso fazer compras para alguém que não pode fazer? Puxa vida, é uma grande oportunidade se você puder doar, não precisa ser nenhuma fortuna, não. Doa alguma coisa para as várias campanhas que estão sendo feitas para ajudar a comunidade em risco social, né? Hoje eu tive uma cena que talvez eu nunca mais me esqueça. Eu estava indo para a padaria e eu vi um rapaz, né, sentado no chão. Realmente estava até que bem vestido, mas você percebia que ele era um mendigo, né? Falei, acho que eu vou pelo outro lado da rua, né, para não ter que cruzar com o mendigo. Mas aí na hora eu pensei assim, nossa, que coisa horrível que eu estou pensando, né? Que coisa horrível. Eu peguei, fui, me aproximei, né, falei olá, né? Antes de eu falar olá, ele já começou a interagir comigo, e como eu estava perto da padaria, eu falei assim, não, eu vou comprar para você, então, alguma coisa, na hora que eu sair da padaria, eu te entrego a ele. Não, não, moça, por favor, não. Meu problema não é comida, né? Ele me disse assim, os abrigos estão fechados, né? Eu não estou tendo onde dormir, e eu gostaria muito de poder tomar um banho, né? Eu conheço alguns hotéis que com R$ 40 eu posso passar a noite lá. Será que você poderia me ajudar, né? E era tão verdadeiro, tão sincero, os olhos marejando, né? Ele falando assim, eu fui despejado, né, do barraco da favela de Heliópolis, onde eu morava, porque eu sou auxiliar de pedreiro, né? E agora não tem trabalho. E com essa coisa do vírus está muito pior, né?
Gente, eu não tinha como, simplesmente, era impossível para mim não dar R$ 50 para ele ir, poder passar uma noite que fosse, né, de dignidade e pudesse dormir, né? Eu até falei para ele, olha, só pensa hoje, na noite de hoje, aproveita esse momento de hoje, se restabelece, né? E amanhã será um outro dia. Vamos pensar amanhã você pensa no amanhã, né? E quem sabe as coisas vão se ajeitando e em algum momento você consegue um trabalho, né? Então, estamos num momento em que somos privilegiados, né? Estamos, assim, dentro de uma casa, até num santuário de proteção, vamos assim dizer, né? Então, chega também de reclamar, chega de blá, 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 mimimi, bobobó. Às vezes fica irritante esse tipo de discurso das pessoas só reclamando, né? Acho que é hora da gente olhar e ver que tem pessoas que a gente pode ajudar e usar os nossos esforços para fazer o melhor, né? Anote também as coisas boas que você está fazendo. Anota, né? Toma nota disso. Quais são as preocupações reais? Fazer gastos necessários, evitar os desnecessários, comprar mantimentos, mas com senso de comunidade, né? E a gente entender que isso tudo também vai passar. Existe uma impermanência aqui. Cultivar o bem-estar e o equilíbrio emocional, né? Que pode ser basicamente fazendo um balanço das coisas boas do dia. Poder fazer isso ao final do dia, né? Um diário de gratidão, listar 3 coisas pelas quais você é grato, meditar, estar atento para suas irritações, aborrecimentos e observar de onde surgem, evitar de estourar, né, com quem não tem nada a ver com isso. Se houver dificuldades de relacionamento, né, é muito importante evitar formas acusatórias de se relacionar e tentar encontrar uma solução comum para tudo isso, tá? Mas é isso, gente. Eu acho que também faz parte de cultivar o equilíbrio emocional a gente sair daquela reclamação interna, né? Tem gente que fica só, ai, que droga, ai, que não sei o quê. Então, quanto mais você repete isso, é como se fosse um mantra. Mais droga você vai achar que é a sua vida, etc. E não vai te permitir ver que, na verdade, você é um grande privilegiado, né? E que tem mais coisas a agradecer do que a reclamar, tá certo? Acho que basicamente era essa a mensagem que eu queria passar. E agora a gente vai passar então para as perguntas, né? Tentar responder essas perguntinhas. Tudo bem? Vamos lá. Exercício físico é importante. A Liana está perguntando aqui. É isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, né? Nós somos mente e corpo, tá? O que eu quero dizer com somos mente e corpo? Eu quero dizer que nós precisamos cuidar não só da cabeça, mas exercitar fisicamente, nos nutrir de forma adequada, né? Eu recebi várias dessas piadinhas de WhatsApp, né, de gente falando que eu comprei os mantimentos para 2 semanas e já comi tudo em 2 dias, né? Então, tem equilíbrio, tá? Coma aquilo que você normalmente come, né? Não, nada de deixar a ansiedade tomar conta, tá? Então, não só a atividade física, que pode ser feita em casa, né? Num espaço pequeno, tem vários professores de educação física, tá? Professores de academia que estão postando lives, postando no YouTube, enfim, exercícios para fazer em espaços pequenos, tá? Utilizar coisas da casa como pesos, né? Então, vamos lá, vamos nos concentrar e vamos cuidar do corpo, sim, tá? A Milene também está lembrando aqui, brincar de Passa Maria, Escravos de Jó, de Batata Quente, tem tanta brincadeira legal, né, que a gente às vezes acaba se esquecendo, tá? O que fazer para conseguir tirar os adolescentes da internet? Nossa, essa é uma boa pergunta, hein? Alguém tem uma sugestão? Como é que faz para tirar adolescente da internet? Chega uma hora que tem que virar autoridade, muitas vezes, né? Paterna ou materna, de falar, ó, chega, agora vocês vão ler um livro, vocês vão fazer uma atividade física aqui, né? Vão fazer juntos, tá? Porque senão a gente acaba realmente fazendo com que esses adolescentes fiquem malucos, né?
É enlouquecedor você ficar o dia todo na internet pegando tudo quanto é tipo de informação desencontrada, tá? Ah, tem gente que colocou aqui vídeos, né, para dançar, dançar zumba, né? A Cris está falando, a compaixão é também saber o que o outro quer ou precisa. Ele não é só o que a gente quer ofertar, né? Ah, falou do que a gente estava, da cena lá com o mendigo, né? Aliás, eu não gosto muito de usar isso, né? O ser humano estava naquela condição atualmente de mendigo, né? Nós estamos em condições, nós não somos mendigos, nós não somos médicos, não somos biólogos, né? Nós estamos, né? Então, principalmente nesse caso, eu torço muito que esse estado de mendigo passe, né? Muito, muito rapidamente, tá? Tem gente dizendo aqui que adorou o Wellbeing Plan. Eu tenho um vídeo que, se vocês colocarem no YouTube, Wellbeing Plan Unicef, tá? Escreve Wellbeing Plan Unicef, vocês vão ver uma senhora muito, muito fofa falando sobre esse Wellbeing Plan. Ela é uma das diretoras do Unicef, ok? Tem pessoas querendo saber sobre o cultivo do equilíbrio emocional, cultivando equilíbrio emocional. Temos um site, né, do Cultivando Equilíbrio Emocional. Talvez na próxima semana a Jane possa colocar nos slides, ou talvez eu mesma possa, antes de fazer o upload, possa colocar esses sites aí. E também a pós-graduação do Einstein em Gestão Emocional. A gente tem uma turma que vai começar em setembro, a próxima turma. A turma atual está totalmente lotada, né? A gente fica muito feliz com isso, porque essas pessoas estão se formando em cultivando equilíbrio emocional e levando para as organizações de onde elas vêm. Tem gente que vem de banco, hospital, claro, a gente está no Einstein, né? Mas não só o Einstein, mas outros hospitais, clínicas, grandes empresas de tecnologia, tem pessoas de grandes empresas de tecnologia também fazendo. Então, é uma coisa bem, é um curso bem eclético, né? A Giane lembrou aqui que o Marcos Rojo está dando aulas todos os dias, se eu não me engano, às 17 horas, em lives do Instagram, tá, gente? Então, Marcos Rojo é talvez um dos ele é talvez o mais importante professor de yoga aqui no momento, né? Tendo visto todo o histórico que ele tem, de pessoas que ele formou, né? Pessoas que ele forma, tá? E é uma pessoa incrível, Marcos Rojo. A Débora está falando que essa busca incessante por informação, né, em redes sociais, deixa a gente distraído, infeliz, perde a concentração, com certeza. Olha, gente, para de buscar informação sobre Covid em lugares genéricos. Vai em sites de Ministério da Saúde ou do próprio Einstein, né? Mas chega de ficar buscando informação por informação e de abrir todo o vídeo sobre Covid que você recebe no WhatsApp. Eu já parei de fazer isso, acho que no segundo dia dessa história da pandemia. Eu só abro informações de lugares que eu sei que são realmente idôneos, onde eu vou ter a informação da melhor qualidade possível, porque o resto é lixo, Lixo, tá? Não vale a pena. Se você busca lixo, é isso que você vai alimentar na sua cabeça, né? Então, chega de se alimentar de lixo, gente. Não tem necessidade de ficar buscando informação toda hora. Busca ali 5 minutos, 10 minutos num dia, você está suficientemente informado sobre Covid, tá? Não fique buscando coisas insanamente, incessantemente. Tá? Não vai ter nenhuma utilidade para você, não será saudável. Eu tenho até uma amiga que está fazendo uma pesquisa sobre o quão mal faz, tá? A gente ficar se intoxicando com excesso de informação nesse momento, né? Tem uma dica aqui para os adolescentes para desligar o Wi-Fi, né? Desliga o Wi-Fi, acabou, aquela hora que ninguém mais vai ficar é, vendo, vendo coisa na internet. Chega, tá? O Ricardo está perguntando se o yoga substitui os exercícios físicos. Parcialmente, mas em especial não substitui os exercícios aeróbicos, né? Aqueles exercícios do tipo uma caminhada,
né? Uma corrida, tá? Andar de bicicleta, isso o yoga não substitui. Inclusive, eu encontro o Marcos Rojo lá na praia e ele está lá ou caminhando, ou andando de bike, né? Além, claro, do yoga, que é do dia a dia dele. A Jane acabou de colocar aqui no nosso chat o site do CEB Brasil, que é do Cultivando Equilíbrio Emocional Brasil, e também sobre a gestão emocional nas organizações, que é a pós lá do Einstein, tá? Tem uma pergunta interessante aqui. Você pode falar qual a diferença de mindfulness e meditação, se existe diferença? Sim, né? Primeiro, vamos entender de qual mindfulness você está perguntando. Como assim, de qual mindfulness? Quando a gente fala sobre mindfulness, a gente tem a definição no Ocidente, que é essa de atenção no momento presente, sem julgamento, tá? Que é uma definição que foi popularizada no Ocidente e foi criada por pessoas que não conheciam, né, profundamente os textos clássicos nem nada e acabaram traduzindo como atenção, né, o termo sati, tá, do Pali para o inglês mindfulness, né? Ok, essa definição já se popularizou, né? Dificilmente vai ser demovida, né? Mas eu acho que quando a gente estiver falando sobre essa definição de mindfulness, a gente precisa sinalizar, olha, essa é a definição de mindfulness, estou me referindo àquela definição que as pessoas conhecem mais aqui no Ocidente, tá? Então, prestar atenção no momento presente, sem julgamento. Lá nos textos, né, budistas, sati basicamente é manter a mente, tá? Manter a mente no objeto da sua atenção. E que tem um componente, portanto, de memória. Eu tenho que me lembrar do objeto da atenção e trazer de volta sempre a atenção para esse objeto, né? E para que eu consiga manter a minha atenção no objeto da minha meditação, eu tenho que perceber quando eu me distraio. Então, eu tenho a vigilância introspectiva, né, que é uma outra qualidade da minha mente, que me permite perceber quando eu estou distraído, quando eu estou saindo, né, da atenção, da manutenção no objeto, tá? Da minha mente no objeto, ok? Então, são duas definições, elas têm suas similaridades, né? Mas, por exemplo, a dessa definição tradicional não tem nada sobre não julgamento. Aliás, esse eu acho que é um grande problema, né? Quando a gente começa a entender não julgamento como uma qualidade, a gente pode estar perdendo o discernimento das coisas. Não julgamento não julgar parece que virou alguma coisa que é muito boa, né? Não, eu não vou julgar a pessoa por causa disso, eu não vou julgar. Ok, acho que a gente não pode ser preconceituoso. Se julgamento para você significa preconceito, a gente não pode ser mesmo. Mas julgamento tem muito mais a ver com discernimento. E se você está entendendo como discernimento, eu prefiro que você mantenha o discernimento, né? Então, aliás, por quê? Porque as práticas, na sua raiz, elas têm a função, não é de diminuir a pressão arterial, meditar não é para diminuir pressão, para deixar você mais atento, para aliviar o seu estresse. Meditação, na sua origem, é para te levar a um profundo estado de autoconhecimento, a um profundos estados de insight, né? E que exigem, sem dúvida nenhuma, discernimento e clareza, tá? Discernimento e clareza, né? Nas práticas meditativas, você precisa dessas qualidades de manter a mente no objeto, de perceber quando você se distrai, né? Mas mindfulness em si não é uma meditação, tá? Tradicionalmente, você não tem uma meditação mindfulness como se popularizou aqui no Ocidente, né? A meditação mindfulness, que muitas vezes está se referindo a programas de meditação, tá? Programas de meditação de 8 semanas, pacotes de meditação de 8 semanas. Mas, tradicionalmente, não é esse o sentido de mindfulness, ok? Alguém está colocando aqui, a Romina,
que as aulas de yoga no Índice do Marcos Rojo da família são às 17 horas, de segunda a sexta, e o Marcos, que é o filho dele, não, né, o Marcos dá aula às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Tá? São lives gratuitas para quem quiser fazer aula de yoga. Ok? Muito bem. Podem ir colocando mais perguntas. Tem várias aqui que eu não respondi. Estou voltando um pouquinho, mas quem quiser colocar mais, pode colocar, tá? Uma indicação para quem tem claustrofobia e está num espaço pequeno. Puxa vida. Essa é uma situação difícil. Eu vejo assim, se realmente é uma claustrofobia, é muito importante você buscar um profissional de saúde mental nesse momento, tá? Não tente lidar sozinho com isso, né? Busque ajuda, tá? Como eu falei, tem serviços de telepsicologia, tem plataformas de telepsicologia, fora psicólogos que estão usando tipo Skype, Zoom, Hangouts, né, para atender, tá? Se é um problema fóbico mesmo, vale a pena, sem dúvida nenhuma, buscar um profissional de saúde mental para te ajudar, né? E mais... tem novas perguntas aqui. O sentido original de mindfulness é o mesmo conceito de meditação. O que difere seria essa maneira ocidental de compreender mindfulness como técnicas ou programas, é isso? Não, assim, o sentido original de mindfulness, de manter a mente no objeto, é uma qualidade que eu preciso usar durante as práticas de meditação, tá? Inclusive, não existe uma prática de meditação ou uma técnica. A gente tem muitas técnicas de meditação, algumas delas usando mais essa coisa da atenção num único objeto, outras desenvolvendo qualidades do coração, como a bondade amorosa e a compaixão, né, que a Jane vai falar na próxima semana, tá? Então, existem diversas técnicas técnicas e práticas meditativas, né? E essa qualidade de mindfulness é uma qualidade que a gente pode utilizar para a prática meditativa, ok? A gente estava comentando aqui que a intoxicação midiática tem respostas físicas e mentais acumulativas, sem dúvida nenhuma, tá? Alguém já deve ter notado, por exemplo, desde ter dor de cabeça ou secura nos olhos, né, os olhos secos, tá? Isso é um problema cada vez mais comum, né, que os oftalmologistas têm percebido, tá? Às vezes até contrações nos olhos, a pessoa fica piscando, né? Tem várias, e sem dúvida nenhuma vem aquela sensação às vezes de uma angústia profunda porque a pessoa não consegue se desligar, tá, da internet ou das mídias sociais, né? É um processo de adição, né? Sabe que nem a gente, pessoas que têm adição por drogas ilícitas, né? A internet para muitas pessoas acaba sendo uma droga lícita. Então acho que a gente tem que ficar bem atento para isso, tá? Como a Milena está perguntando, como apoiar os profissionais de saúde nesse contexto do Covid-19? Nesse contexto, a gente tem que ter um cuidado que os profissionais têm muito pouco tempo, né? Então, eu ajudei a desenvolver um protocolo lá, por exemplo, no Einstein, que a gente está trabalhando com o foco, né, das pessoas em tentar ampliar o que a gente chama de consciência situacional, né? Consciência situacional é aquela situação em que eu tenho que conseguir perceber os elementos importantes para uma tomada de decisão, tá? De uma forma simplificada. Então, a gente tem feito um trabalho para tentar ampliar essa consciência situacional, né? Para isso, precisa ajudar o indivíduo a entrar no estado de mais calma, de mais tranquilidade, ajudar a respirar, principalmente, né?
e também a importância das pessoas se cuidarem umas às outras, né? O profissional de saúde, ele tem que estar, de preferência, no ambiente onde ele se sente acolhido e tem que ser um ambiente de confiança, né? Numa UTI, por exemplo, ninguém trabalha sozinho. Você tem que confiar no trabalho de todo mundo e se apoiar mutuamente, tá? Ok? Alguém perguntou sobre luto? Qual era a pergunta sobre luto? Deixa eu ver se eu consigo. Se a pessoa quiser escrever novamente, eu não estou achando aqui. Vocês abordarão algo sobre o luto, sobre essa perspectiva? O luto, ele é mais do que uma emoção, né? Ele é um processo complexo que envolve diferentes emoções. O luto envolve não só tristeza, mas envolve raiva, pode envolver desprezo, pode envolver, inclusive, alegria, tá? Mas como assim? A pessoa pode ficar feliz num luto? Pode. Se de repente o familiar que faleceu estava num sofrimento muito grande, além de toda a família, pode haver uma alegria no sentido de um alívio, né, do fim do sofrimento, tá? Então, é um processo complexo, né? Ele é normal, ele é natural. Ninguém, a princípio, precisa de um tratamento por estar em luto, a não ser que alguns sintomas se exacerbem, né? Do tipo, a coisa caminhe para sintomas depressivos importantes, né? Ou de ansiedade muito grande, mas de preferência que a pessoa possa passar pelo processo de luto e pelo sofrimento, porque ele tem muito a ensinar para nós, né? Se a cada sofrimento a gente for, né, simplesmente pulando fora, querendo fugir, né, a gente nunca vai aprender com essas experiências. Achar que um comprimido mágico vai resolver tudo, a gente também não vai aprender com a experiência. Então, novamente, a não ser que a pessoa esteja realmente tendo sintomas importantes, né, de depressão, ansiedade, por exemplo, né, é importante que ela tente entender que é um processo, né, que é natural da vida, tá? A gente está encerrando aqui. A meditação nos leva a alcançar o relaxamento e a atenção relaxada? É isso, tá? A meditação é uma das maneiras de a gente conseguir isso. Outras práticas contemplativas também, como o Tai Chi, o Yoga, né? A Bia está falando que o tema morte precisa ser abordado com todo mundo desde cedo, né? Sem dúvida, tá? E, enfim, infelizmente faz parte de um processo de pandemia, por exemplo, né? A morte, tá? Claro que a gente tem que tentar evitar ao máximo, é isso que todos nós estamos fazendo aqui, confinados, né? Ou indo para o hospital, no caso dos profissionais de saúde, mas, enfim, né? É um tema que vai ser recorrente, né? Alguém pergunta que o isolamento social possa gerar fobia social? Pode ser para pessoas que talvez tenham uma predisposição, né? A pessoa tem uma predisposição, vale a pena ficar atenta para isso, tá? Bom, gente, chegamos no final, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E não percam semana que vem, Giane Pili. Pessoal, semana que vem vocês são meus. Isso. A gente se encontra quinta-feira que vem às 7. Até mais, então. Muito obrigada pela presença de todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada.